Vamos lá, rapaziada, a coletiva do Leonardo Jardim no Flamengo. Olha só, o Flamengo ganhou o Fluminense nos pênaltis e é tricampeão carioca 2026. Vamos ver as palavras do Leonardo Jardim, o campeão do Campeonato Carioca. Vamos ver. Boa noite, Leonardo Jardim. Parabéns pela conquista aí do Campeonato Carioca. Chegou conquistando o título. E eu queria que você falasse sobre a tua escolha, né, de começar o jogo com o Lucas Paquetá no banco, a Arrascaeta de titular. Na tua visão, os dois concorrem por uma vaga, podem jogar juntos. Como é que você enxerga o Lucas Paquetá, a posição dele também nesse Flamengo? Em primeiro lugar, boa noite. Dar parabéns ao Dia da Mulher também. Em relação ao Paquetá e ao Arrascaeta, claro que são dois jogadores que têm o seu ADN de zona central, de médios ofensivos, mas existe, em termos do Paquetá, uma polivalência que ele já demonstrou em vários clubes, que é poder jogar por fora, jogar a médio ofensivo ou jogar eventualmente a 8. O Flamengo tem 70, pode chegar a 78 jogos, acho eu, ou próximo de 78 jogos numa época, se tiverem todas as finais. Além dos jogos das seleções, porque temos muitos internacionais. Estamos a falar de mais de 7 mil minutos. Na Europa, um jogador normal joga 4 mil minutos. Por isso temos que ter necessidade de ter 2 jogadores por posição. Se quisermos ser competitivos, temos que ter essa possibilidade, porque eu não acredito que o futebol e o Flamengo sejam uma equipa com 11 jogadores, porque ninguém consegue fazer este número de jogos. E estamos a falar que temos 7 internacionais que ainda vão à seleção e vão fazer ainda mais, que o Paquetá está incluído nessa situação. O Paquetá tem uma situação que vai fazer uma época e meia sem parar, também, porque ele veio já de meia época de competição no exterior, está a recuperar um pouquinho a sua condição física, é um jogador fundamental para a estrutura do clube, tal como o Arrascaeta, por isso é uma questão de gestão e feliz o treinador que tem 2 jogadores dessa qualidade. Jardim, aqui, Luiz Assado, GE. Foram poucos dias de trabalho, né? Eu queria saber, você falou antes do jogo que seria um momento de transição entre o seu trabalho e do Felipe, que você ia aproveitar algumas ideias dele também. O que do seu trabalho a gente já pôde ver hoje no Flamengo e o quanto também, né? Primeiro, claro, com 4 dias, eu tive a colaboração muito grande de todo o staff do Flamengo residente e também a atitude dos jogadores, que tiveram totalmente ligados e abertos para estes 4 dias de trabalho com a boa atitude e empenho. Em relação... Pergunta é? Com certeza que nós utilizamos muito daquilo que o Felipe tinha realizado. Neste jogo, pessoalmente, eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense do que tinha sido nos últimos 2 jogos, principalmente o último jogo do campeonato do ano 2025 e o primeiro do Carioca, onde o Fluminense conseguiu chutes ao golo muito mais do que hoje. Hoje consegui um chute ao golo. Fomos mais consistentes no processo defensivo. No processo ofensivo tivemos ainda algumas dificuldades, principalmente de decisão, mas em termos comportamentais estou feliz com a equipa. Jogar ao Flamengo também é jogar com atitude, com empenho, e foi isso que aconteceu. Oi, Jardim, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Quanto essa vitória nessa final, nos pênaltis, né, era fundamental no teu planejamento para calmar os ânimos? O quanto de tensão você sentiu nesses dias de trabalho que agora podem um pouco amenizar essa situação toda, de assuntos até paralelos ao seu trabalho, os jogadores estão insatisfeitos, né? Quanto você estava contando com esse título para resetar talvez o ambiente do Flamengo? Quem trabalha no Flamengo tem que jogar para ganhar. E com certeza que quem perde desvaloriza, quem ganha valoriza. E ganhar um Carioca, ser
terei no Carioca a possibilidade de ganhar o quarto para o próximo ano, que acho que nunca aconteceu na história. É sempre fundamental, foi um passo em relação ao Carioca, mas com certeza que não vamos nos iludir. Temos um percurso ainda pela frente e queremos continuar a trabalhar mais e melhor e organizar uma equipa competente como foi aquela do ano passado. Jardim, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. Depois da sua chegada, um fato novo, né? A concentração dos jogadores na véspera das partidas, pelo menos para esse jogo foi assim, era algo que não acontecia no Flamengo recentemente. É claro que a gente vai te conhecendo aos poucos, quais são suas preferências, seu modelo de trabalho com os atletas, mas o que você detectou num primeiro momento que você quis mudar de comportamento, ou são regras que você não abre mão no seu modelo de trabalho de implementar com qualquer grupo de atletas? Queria que você falasse sobre essa relação que vai se construindo, que é muito pessoal, né? Porque cada treinador tem o seu perfil. Obrigada. Claro, pelo facto de estarmos a começar e a necessidade de jogos de 3 em 3 dias, eu falei com os atletas que pretendia nesta fase inicial estarmos concentrados, estarmos juntos, porque há muita coisa que é necessário eu conhecer o grupo e o grupo também me conhecer, definir algumas estratégias também e alguns pormenores. É diferente ter uma equipa rodada como estava na situação do Filipe, onde toda a gente já conhecia a estratégia, conhecia os conteúdos do treino. Por isso eu pedi, os jogadores com certeza que aderiram e neste momento estamos a concentrar nestes dias, principalmente nesta série de 3 em 3 dias. Leonardo aqui, boa noite. Natália Brasil, do IG. Gostaria de saber de você, Leonardo, nos seus trabalhos você, não, acredito eu, que não teve um calendário parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu queria entender se você, dentro dessas estratégias que você tem falado aqui nas respostas para os colegas, se você já pensa em questão de priorizar competições, de rodar elenco. Eu queria entender um pouquinho como é a tua dinâmica de trabalho nesse sentido. Com certeza. Eu, ano passado, tive quase 11 meses no Brasil. Vivi boa pergunta. Também as competições da Conmebol. Não foi a Libertadores, mas foi a Sul-Americana. Vi o campeonato, vi a Copa do Brasil até à meia-final. E sei desta carga que existe aqui no Brasil. Por isso, a importância do Flamengo ter um grupo de jogadores que permitam uma rodagem, permite a rodagem de forma a não termos lesões e de forma a que sejamos competitivos e pressionantes todos os jogos. É uma coisa que eu gosto no meu ADN, é que a equipa seja um pouco mais pressionante, um bloco mais próximo, redução mais rápida em termos dos equilíbrios. E hoje em alguns momentos aconteceu, com certeza na segunda parte perdemos um pedacinho essa capacidade, mas com a entrada de alguns jogadores no futuro eles vão ganhar outra condição e também as soluções vão permitir que a gente seja competitivos durante maior período de tempo. Jardim, aqui, boa noite. São 5 dias à frente do Flamengo e um título logo na estreia, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sensação de ser campeão logo na estreia, no primeiro jogo que você comanda o Flamengo. Obrigada. Felizmente é muito bom ganhar um título no Brasil, uma coisa que não tinha acontecido na minha carreira. Estou aqui no segundo ano, mas quem treina no Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecimento especial ao staff por todo o apoio que deu durante estes 5 dias, a atitude dos jogadores e a eles acreditarem na ideia. E também um grande abraço ao Filipe, porque ele construiu esta equipa, apesar de ele ter saído. Jardim aqui, boa noite, Cidão Marido Litoral News. Queria que você falasse um pouco do sentimento de estar na beira do campo num Fla-Flu, dos maiores clássicos do Brasil. E aí, de fato, a pergunta que eu quero fazer: o Filipe Luiz, ele falava que odiava sofrer gols, e a equipe vinha sofrendo muitos gols. Lá em 2019, seu compatriota Jorge Jesus falava que para ele preferia vencer um jogo de 5-3, 5-4, ele queria vencer marcando muitos gols, não importava quantos gols sofria.
Para você, é de fato uma linha que tem que passar sempre zerada ou é mais nessa linha do português Jorge Jesus que dá para vencer de 5-3, 4-2? Como você vê isso? Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui no banco e estrear num Fla-Flu. Há muitos anos atrás eu vim aqui ao Brasil ver um Fla-Flu no antigo Maracanã e foi uma experiência extraordinária. Em relação ao ganhar, com certeza que o mais importante é ganhar, mas gostamos de ter uma equipa equilibrada em relação ao jogo e da análise que fiz nos últimos jogos do Fluminense contra o Flamengo. Verifiquei algumas transições onde fizeram golos, criaram situações de perigo, e hoje, em termos estratégicos, conseguimos ser mais compactos e isso permitiu um maior equilíbrio, só um remate ao gol do adversário, mas com certeza que temos ainda muito para progredir como equipa. Leonardo, aqui, parabéns aí, seja bem-vindo ao Futebol Carioca, Cícero Melo da ESPN, dos canais Disney. Muito obrigado. Tem uma curiosidade, eu sei o quão é difícil um treinador assumir um time. Será que vai ter banho banho de cerveja? Jogadores, vamos ver se vai ter, né? Então tem que ter, né? Há 4 dias de uma final, e fico me perguntando, e vou perguntar para você, como que você chegou ao 11 que você escalou de saída? Você se aconselhou com gente que está ainda dentro do clube? Você viu os últimos vídeos do Flamengo? Ou você já vinha acompanhando o Flamengo há muito tempo e tinha na cabeça um time ideal? Como você chegou a esse time titular para esse jogo específico, que é o seu primeiro jogo? Se você me permite, só uma perguntinha, não tem nada a ver com o jogo. O Flamengo, antes de você chegar, procurou muito por um 9, um atacante de referência, porque só tem o Pedro. Ainda é possível, mesmo com a janela de transferências fechada, internacional, achar um 9 e você precisa ainda de mais um jogador para aquela posição específica, para não precisar improvisar jogadores? Em relação ao 9, com certeza que um campeonato longo como é aqui no Brasil, com as competições internacionais também, com as seleções, o Pedro sozinho como avançado não vai chegar, não é? Ele é muito bom jogador, ainda hoje quero lhe dar os parabéns porque ele teve uma atitude e um empenho físico muito grande. Quando eu falei com ele aos 70 minutos, ou quando ele saiu, ele já estava com alguma fadiga localizada nos posteriores. E eu disse, fizeste o teu trabalho, agora sais e vai entrar outro, com certeza que temos que adaptar. Temos o Young, o Wallace, que é um jovem também que vai ter oportunidades também de jogar naquela posição. Temos o Bruno Henrique, que também é capaz de jogar naquela posição. E no futuro, se nós conseguirmos trazer um jogador que nos permita não haver mais adaptações, com certeza que vamos tentar isso, porque, como eu vos disse, o desgaste é muito grande. Jogar no Flamengo tem que jogar no máximo e as soluções são importantes para a gente manter uma equipa vitoriosa. Em relação à primeira pergunta? Como você escolheu os 11 que começaram? Eu escolhi os 11 porque já conheço a equipa do Flamengo, aproveitei por aquela equipa que tinha jogado mais junta já há algum tempo. Alguns jogadores destes também descansaram no jogo com o Madureira e estavam mais frescos do que os outros e aproveitei. Mas eu sinceramente eu não acredito em 11, eu acredito num grupo de trabalho. Com certeza que vamos ver já no próximo jogo do Cruzeiro algumas alterações, porque eu quero uma equipa fresca, quero uma equipa competitiva, quero uma equipa que consiga defender bem e atacar bem. E sei com certeza que às vezes os adeptos, os fãs gostam de um 11, mas o 11 não é possível jogar a época toda. Senão vamos correr riscos de lesões, vamos correr riscos de perdermos muitos jogadores. O importante é termos soluções. Como falei anteriormente do Paquetá, que para mim é um titular, o Sublinha que entrou, temos ainda o Nico, temos o Everton, que é um jovem muito importante, temos o Danilo, temos o Royal
e o Ayrton. Temos várias soluções que têm que ser utilizadas para que a gente consiga ser competitivos, porque não há outra forma. Não há outra forma de conseguir esse tipo de situações. E com certeza que nós temos alguns jogadores que já são experientes, de grande qualidade, nacional e internacional, mas ninguém vai pedir para que joguem sempre, porque a seguir o risco de lesão é muito grande. Boa noite, Leonardo Jardim. Aqui, Lucas Bayer do Lance. Parabéns pela conquista. Acredito que as próximas horas vão ser para comemorar esse título, mas já nessa semana tem um grande jogo contra o Cruzeiro, uma grande equipe que também foi campeã nesse domingo. E você vai reencontrar seus ex-companheiros, enfim, jogadores. Também é o reencontro do Tite com o Flamengo, um jogo importante por isso também. Mas quero saber para você como vai ser, como é que você trabalha com esse reencontro e também o quanto isso pode ser importante na sua preparação para o jogo. Já conheceu um elenco que há pouco tempo você esteve junto. Queria saber como é que vai ser essa preparação para o jogo. Obrigado. Vai ser uma preparação normal do Flamengo, que vamos ter que recuperar amanhã, já pela manhã, recuperar os nossos jogadores, ativar aqueles que jogaram menos e depois conseguir, em termos estratégicos, preparar uma equipa competitiva. Uma equipa competitiva que seja capaz de, na nossa casa, controlar o jogo, ser pressionante. Com certeza do outro lado também tem uma excelente equipa. O Cruzeiro, no ano passado, conseguiu bons resultados com o Flamengo. Espero a gente quebrar esse enguice. Jardim, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Parabéns. Hoje deu para notar que no primeiro tempo você conseguiu anular ali com o time, o plano de jogo, as principais transições do Fluminense, que é um time de muita transição, dando liberdade para os zagueiros dele jogarem, interceptando bolas num bloco muito compacto ali no meio de campo. E você parece ter variado bastante a altura desse bloco, né? Ora um pouco mais baixo, ora um pouco médio e alguns momentos mais alto. Muito compacto lateralmente também. Só que na hora de sair, o time não parecia ter tantos jogadores de velocidade como normalmente tem nos trabalhos que você atua. Primeira pergunta, você coordenou, foi com isso que você gastou mais tempo nessa semana? Altura do bloco, compactação do bloco e momentos ali de defesa? E 2, você sentiu falta desses jogadores de velocidade por dentro? Com certeza que em relação da organização do sistema defensivo, o compacto da equipa, foi uma coisa que nós trabalhámos pelo facto de termos analisado que o Fluminense estava a conseguir fazer transições perigosas contra nós. Fez no último jogo, fez no jogo anterior. Acontecemos que nós expusemos os nossos laterais um pedacinho mais alto, fizemos uma construção a 3, obrigamos quer o Canóbio, quer o Serna defenderem muito baixos e depois com certeza que eles tinham menos capacidade de chegar na transição. Foi essa a nossa estratégia, trabalhamos isso com os jogadores e em relação ao que temos, eu acredito nestes jogadores. Também temos jogadores que são rápidos. Acho que a equipa, os jogadores pelo momento que aconteceu agora nestes 2 meses perderam um pouco de confiança, recuperar a confiança deles, de forma a termos uma equipa competitiva, organizada em termos defensivos, em termos ofensivos, qualitativa, em termos de circulação, em termos de decisão do último terço. Jardim aqui, boa noite, Bruna Medeiros do Desflá. Você falou sobre as opções de ataque, inclusive do Pedro, o Wallacian, mas você não citou o Plata. E hoje a substituição foi o Plata no lugar do Pedro, e o Plata foi usado muitas vezes pelo Felipe Luiz nessa posição e não agradou alguns torcedores. Qual a sua visão do Plata? Você vê ele mais como esse homem ali que vai jogar às vezes no lugar do Pedro, mais pela direita, como ele jogou na maior parte da carreira dele? Qual a sua visão? Obrigada. Com certeza que o Plata não é um jogador, não é um avançado. O Plata eu conheço o Plata desde a altura do Sporting, quando ele iniciou. É um jogador de corredor, é um jogador que é rápido, é um jogador que também pode ser muito importante na pressão e a compactar o bloco. Mas como eu disse, o Bruno Henrique, por exemplo, está fora, que também é um jogador que pode jogar na frente. O Wallace já não jogava há muito tempo, por isso a minha substituição levou a um jogador mais experiente, tem jogado, apesar da semana dele ele ter tido um pequeno problema e só treinou 2 dias.
é essas as decisões que a gente tomou, visto aquilo que aconteceu, não é? O Wallace teve pouca experiência, teve poucos jogos este ano, o Bruno Henrique está magoado, por isso temos que gerir entre estes dois. Jardim, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Já, quando ganha está tudo bem. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Nos seus 11 iniciais hoje, você optou por começar com o Samuel Lino e deixar o Everton Cebolinha no banco. O Lino é um jogador que o Felipe Luiz por muito tempo falou que queria recuperá-lo. Ele que foi até pouco tempo atrás, ainda era a contratação mais cara da história do Flamengo. Eu queria saber como é que você enxerga a situação do Samuel Lino na sua equipe, que você tem 2 jogadores da mesma posição, 2 jogadores habilidosos, mas com o Lino que, desde que chegou ao Flamengo, não desempenhou ainda aquilo que a torcida estava esperando, contra o Cebolinha, que só tem contrato até o fim desse ano. Mas como é que você enxerga mais essa situação do Lino no time do Flamengo? Obrigado. Em relação aos contratos, isso é mais para a parte diretiva. Em relação à performance desses 2 jogadores, estou feliz de tê-los os 2, porque o Cebolinha entrou no lugar do Lino e manteve a intensidade e conseguia ainda ser mais acutilhante. Possivelmente no futuro o Cebolinha está de início e o Lino vai lá e entra, e a gente tem essa capacidade e a satisfação de ter 2 extremos por esse lado que possam dar qualidade, dar intensidade ao jogo, e de 3 em 3 dias. E vocês sabem que os extremos ou esses pontas na minha estrutura são jogadores que têm algum trabalho, porque têm que equilibrar o jogo, têm que defender, têm que atacar. E porventura fico feliz de ter as opções. Mister aqui, boa noite, parabéns. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. O senhor falou agora há pouco, também falou na sua coletiva de apresentação sobre tempo, né? E tempo é uma coisa que os técnicos no Brasil têm muito pouco. Você não teve a pré-temporada, né? No Flamengo, está chegando agora, mas a gente está mais perto da pré-temporada do que do restante dela. E o senhor já tem agora mais um jogo importante, vai ter provavelmente, claro, com a parada da Copa do Mundo, eu sei, mas no Brasil é quarta e domingo, quarta e sábado, tempo é uma coisa que vocês não têm. Sabendo desse jogo contra o Cruzeiro, mas isso serve para o restante da temporada, como é que o senhor está vendo essa questão? Tendo que recuperar jogadores e, ao mesmo tempo, com pouco tempo de campo e bola, justamente por conta dos jogos um atrás do outro. Como é que o senhor coordena isso internamente? Porque o senhor tem que montar o time à sua maneira, mas não tem tanto tempo de campo e bola. Tenho que organizar as coisas de forma a conseguir trabalhar, não é? E também conseguir montar a equipa, e aproveitando sempre aqueles que não jogam para trabalhar mais um pouco, e esses que não jogam, ao trabalhar, vão ganhar condição, vão jogar mais, e os que tiverem a jogar mais, recuperá-los. E há a gestão aqui destes elementos todos. Eu perguntava-me, se estivesse no início da época, como é que eu fazia? Eu fazia assim, jogava os 11, os outros treinavam uma semana. Depois jogava os outros treinavam uma semana. Só era possível assim, era a minha estratégia se eu estivesse aqui no início da época. Mas como não estou agora, por isso tenho que organizar desta forma. Aqueles que não jogaram hoje, talvez amanhã de manhã já treinam bem, vamos treinar não só o físico, mas também vamos trabalhar a organização, e alguns desses podem já se apresentar pelo Cruzeiro, porque 3 dias depois, talvez os que não jogarem contra o Cruzeiro já vão se apresentar contra o Botafogo, e assim sucessivamente. E isso tem que ser uma gestão do técnico, para manter os jogadores durante uma época saudáveis e permitir que a equipa seja competitiva para conseguir os objetivos e lutar por todas as competições, como sabem que é o ADN do clube. Mister, Roque Hudson, coluna do Fla. Na gestão do Felipe falava-se muito sobre a questão mental dos jogadores, né? E o Flamengo perdeu ali a Supercopa, perdeu a Recopa. E na sua chegada, como é que você pôde avaliar o mental desses jogadores e quão importante foi essa vitória hoje nesse quesito mental, que também faz muita parte do futebol nesse momento? Qual é a tua avaliação do estado mental dos jogadores e anímico? Com certeza que quando cheguei os jogadores estavam
estavam tristes por dois fatores, porque não puderam ajudar mais o Filipe e o Filipe era uma pessoa que eles tinham muito carinho. Estavam tristes por ter perdido duas competições que eram importantes nesta primeira fase, que era a Supertaça e também a Recopa. E queriam mostrar, porque há muita gente aqui que os nossos jogadores têm dignidade, os jogadores também têm brilho e queriam mostrar. E nós trabalhamos um pouco em cima desse brilho, em cima dessa capacidade, porque são homens, são pais de família e eles quiseram reagir e quiseram mostrar que também podem ser outra vez competitivos. E é isso a nossa estratégia em termos de futuro, isso psicológico, trabalhá-lo de forma que voltamos outra vez a ligar o on para sermos competitivos, porque existe sempre em todas as equipas, as grandes equipas, quando ganham muito num ano, outro ano às vezes dão um relax, e é esse momento agora que nós percebemos, e toda a gente percebe, e os jogadores estão imbuídos desse espírito de voltar outra vez a ligar para mostrar aquilo que são capazes. Jardim, boa noite. Fábio Torres, canal da EcoSRN. Sobre a saída de bola do Flamengo no jogo de hoje, muitas vezes saiu jogando numa linha de 3. Uns volantes baixando, ora o Jorginho, ora o Eric Pulgar, para fazer essa saída, e os laterais espetavam bastante, jogavam muito agudos. Isso permitiu também com que tanto Samuel Lino quanto o Carrascal fechasse um pouco mais por dentro nessa movimentação de ataque. Isso foi algo planejado para o jogo de hoje ou é uma ideia tática que você tem para implementar no Flamengo nas próximas partidas? Como eu disse anteriormente, com certeza que é uma situação que pode ser de futuro, mas no jogo hoje a importância de expor os nossos laterais era para baixar também o Canóbio e o Serna, que se eles estivessem baixos iam ter mais dificuldades de contra-ataque, e foi isso que nos provocou dificuldades no jogo da Taça e no último jogo do campeonato, e eu não queria estar a repetir a dose e disse aos jogadores, se conseguirmos pôr os pontas mais baixos, o contra-ataque vai ser feito ou pelo ponta de lança ou muitas vezes pelo meio ofensivo. E é aí 3 no meio, a gente somos capazes de gerir, e em termos estratégicos foi isso o nosso plano, e que acabou por correr bem, porque estaram uma vez ao gol, ao contrário do que tinha acontecido nos últimos jogos, onde tinham estado 6 ou 7 vezes e tinham feito golos. É isso. Ok? Muito obrigado a vocês. Tá aí, né? Tá aí, coletiva do Leonardo Jardim, né? Primeira entrevista depois do jogo do Flamengo. Depois de um jogo do Flamengo, né? Que foi feito hoje, né? O Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis, é campeão, é tricampeão, Carioca 2026, né? Você percebe na fala dele. Ele tem experiência, ele vai agregar muita coisa ao Flamengo. Ele tem experiência, ele é um cara que tem experiência, tá? Ele sabe o que tá fazendo. Você vê que o time dele tem uma organização em campo e tá tudo certo. Flamengo, vamos lá pra cima para ganhar do Cruzeiro, e também no próximo jogo também vai ter Botafogo. Depois do Cruzeiro é o Botafogo. Então, vamos lá pra cima, porque esses dois jogos, né, Cruzeiro e Botafogo, são dois jogos difíceis. Então, se vencer esses dois jogos, aí sim o Flamengo vai embarar e vai pra cima dos outros adversários para ganhar, né, mais jogos e, quem sabe, no fim do ano, conquistar Libertadores, Brasileirão ou Copa do Brasil. Valeu! Até próximo vídeo, rapaziada. Saudações rubro-negra.